Olá, amigos do IESE, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje, nessa sexta-feira, nós vamos dar continuidade, na verdade, ao estudo do livro do Augusto Cury, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Antes disso, eu gostaria de convidá-los a curtir o nosso canal do YouTube, caso não tenham feito ainda, e também visualizar outros vídeos que a gente tem lá. Desde o ano passado, nós estamos postando às sextas-feiras nossos vídeos, então tem um material bem rico, inclusive o estudo dos 4 capítulos anteriores desse livro. Hoje nós vamos falar a respeito do 5º capítulo, mas lá, no nosso material, tem os outros 4 capítulos, e a introdução também já em outros vídeos. Então, sintam-se aí convidados a também acompanhar os outros vídeos lá no nosso canal. E também acompanhar os nossos vídeos todas as sextas-feiras aqui pelo canal, certo? Vamos lá então. Antes da gente iniciar falando do 5º capítulo, nós precisamos dar uma retomada naquilo que a gente viu no passado. Faz tempo, não sei se a gente lembra com tanta exatidão assim. Então, nós estamos estudando esse livro do Augusto Cury, das 20 regras de ouro para educar, tanto para professores quanto para pais. É um livro muito rico, muito interessante, a gente está fazendo estudo capítulo a capítulo. Então, em cada um desses capítulos, ele vai nos fornecendo várias dicas, vai nos explicando o funcionamento das nossas emoções, da maneira como lidar com essas emoções. Então, ele faz aí uma proposta de estudo, de gestão das emoções, como fazer isso conosco e com nossos pequenos. Então, é mais ou menos nesse sentido que o livro trabalha. A gente tem o estudo da introdução e do capítulo 1, Depois, no capítulo 2, a gente vai ter essa primeira regra, que é a dos pais e professores, racionalistas versus educadores e gestores da emoção, ou seja, ele faz aí a diferenciação entre o que é ser um pai racionalista, muito pautado pela razão científica, e um pai um pouco mais movido pelas emoções, entendido da questão da gestão das emoções. Então, é um capítulo muito importante, Um capítulo que está muito relacionado ao outro. Então, a gente precisa entender, voltar um pouquinho e dar uma olhada nisso. Então, a primeira regra é um convite aí para que a gente repense um pouco essa nossa postura de pais, enquanto pais racionalistas ou educadores, gestores das emoções. Então, é um convite para que a gente tente ser um pouco mais gestor das emoções do que o educador racionalista. A segunda regra, ele vai fazer uma diferenciação do eu maduro e do eu imaturo. E vai falar como a gente consegue, construir um eu maduro nas nossas crianças, Como que a gente vai fazer esse caminhar para que elas alcancem esse eu maduro? Que tipo de técnicas, de estratégias que a gente precisa ter? A terceira regra, ele vai falar bastante dos limites. Esse foi o último vídeo que a gente gravou ano passado. Nesse dos limites é interessante porque ele vai, de maneira bem didática, vai passando várias dicas para a gente de como realizar isso. E limites exatamente no que a gente precisa colocar, Então, ele dá essas dicas para que os pais e professores se orientem aí. Tá? Então, o livro é muito rico, eu convido vocês a conhecerem os outros capítulos. Nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 5, ele se chama, O educador é um pacificador da mente de seus educandos. Então, essa é a 4ª regra de ouro que ele traz no livro. E nós somos os pacificadores. E aí ele vai diferenciar nesse capítulo o que é ser um pacificador da mente dos nossos filhos ou ser um que ele chama de estressador da mente deles, Então, ele fala o seguinte, que esse pai ou esse professor que pacifica a mente das crianças seria o quê? Seria aquele que acalma quando há o desespero, que não abandona a criança no momento de estresse ou birra,
pelo contrário, que faz a criança refletir a respeito desse estresse ou dessa birra, para que ela lide melhor com isso. E também ajudando essa criança a enfrentar os seus fantasmas mentais. Então, isso seria esse pacificador, em linhas gerais, né? No início aí do capítulo, ele nos coloca essa situação. Um outro ponto importante que ele discute nesse capítulo também, que eu achei muito interessante, é que ele desconstrói essa ideia de pais adotivos, né? Eu achei muito interessante porque ele fala que para ele não existem pais adotivos, né? Eles só não são, esses filhos só não são herdeiros de uma memória genética, mas que eles são herdeiros, na verdade, do mais importante, porque esses pais são pais psicológicos ou emocionais. Então, todos nós somos. Eles nos imitam na maneira como a gente lida com as nossas próprias emoções. Então, eles vão aprender a lidar, a gerir as próprias emoções a partir do que eles veem a gente fazer para gerir as nossas. Por isso que a adoção, né, não seria aí, não teria nenhuma relação, né, nem para um lado nem para outro. É alguma coisa que ele fala da importância, né, de se praticar, de como é interessante, né, importante essa prática e que não existe aí nenhum nada que desabone isso, porque os filhos na verdade são construídos nessa convivência, né, em sua grande maioria do, do, dos momentos aí que a gente passa com eles e aquilo que a gente cria, os laços de afeto que a gente cria com eles. Então, ele nos diz o seguinte, né? Todos os professores e pais deveriam ser treinados para pacificar com brandura e firmeza, com determinação e explicação, as crises e frustrações dos seus filhos e alunos. Então, na verdade, não é que ele não fale de limites, pelo contrário, ele nos diz que esses limites devem existir para que a gente consiga chegar, né, a essa pacificação, esses limites devem existir, certo? E aí ele vai ao longo do capítulo, desse capítulo 5, dando várias técnicas para pacificar a mente, né? E faz a gente o tempo todo pensar o quanto somos pacificadores ou estressadores daqueles que a gente ama tanto, né? E quer tão bem. Opa, dei errado aqui. Aí. Aqui tem uma pessoa um pouquinho popular aqui, né? Não sei se vocês conhecem esse mocinho agachado no meio dos brinquedos, fazendo uma senhora de uma birra. Pois é o meu Heitor. Ele também é senhor das birras, tá? Só para acalmar o coração de vocês, né? Somos todos iguais mesmo, os pais aí, sofremos dos mesmos problemas, né? O que acontece? Coloquei a fotinha do Heitor aí fazendo birra e pensem que eu não tenho só essa, tá? Nos outros slides tem outras fotinhas do Heitor fazendo birra. É uma coleção de birras. Então, o que ele fala, né, gente? Que a birra é um sinal importante e que a gente precisa utilizar técnicas de gestão da emoção para resolver essa birra, tá? Então, ele diz que a birra pode ser um sinal de uma criança totalmente saudável, determinada, né? É aí que é o ponto. Então, na essência, a birra, né, que a gente costuma torcer o nariz, né? Ah, meu Deus, quanta birra, que faz birra esse menino, essa menina. Na verdade, a birra, ela tem uma essência positiva, né? É alguém, né, uma criança ali que é muito determinada, é muito ousada, mas que ainda não aprendeu a lidar com essa emoção e não aprendeu ainda os limites. Então, naquela história do eu maduro, o eu imaturo, né, a gente tem um eu infantil, né? Então, o que ele aconselha, o que ele fala? Para que os pais, né, os educadores, não entrem no jogo, né, não sejam plateia das birras aí. Então, ele fala assim, que o que seria inapropriado na hora da birra? Então, brigar, né, elevar o tom de voz, entrar em conflito. Quanto mais a criança está fazendo a birra, se jogando no chão, e a gente vai querer, né, ganhar na força, como se diz. Então ele fala que não, que essas não são posturas adequadas, né, para lidar com a birra.
que isso pode ainda mais reforçar esses comportamentos inadequados. E não vai, na verdade, fazer com que a criança aprenda a lidar com isso, né? Saindo um pouco aí do livro do Augusto Cury, né? Tem um curso muito interessante que eu fiz também, da Isa Minatel, que ela fala dos temperamentos infantis. E ela traz, né, em uma das aulas, a ideia da birra, e ela traz assim, que a birra é essa resposta emocional intensa à frustração. Então, a frustração é importante, é essencial, né, para que a gente forme esse eu maduro. E a birra é essa resposta emocional que a criança conseguiu dar para a frustração naquele momento. E ela fala de um lado muito positivo da birra. A birra representa a criança que tem vontade, que tem uma vontade forte, e ela traz isso para a vida adulta, o quanto que é importante o ser humano ter essa vontade, né? Essa vontade de ir atrás, de buscar. Então a birra, na verdade, representa essa vontade lá na infância. E a maneira como a gente lida com ela pode fazer esse ser humano ou aprender a lidar, né, com essa frustração e continuar com a vontade, que é o positivo, ou que ele fique um ser humano apático na vida adulta, que ele simplesmente, né, vamos dizer assim, abafe aquela situação e se torne um ser humano muito apático. Então, ela nos diz o seguinte, né, a Isa, nesse curso, que a gente precisa perceber, né, que a gente tem que ensinar para a criança uma maneira adequada dela expressar, dela manifestar essa vontade. Então, a gente precisa acabar com a birra e não com a vontade da criança. E quando a gente vai com autoritarismo, como diz aqui o Augusto Cury, que não é para fazer brigando, elevando o tom de voz, na verdade, a gente está tendo uma postura autoritária, que é vencer o conflito, né? E não é muito por aí. Então, a Isa nos fala que nós precisamos fazer aí 3 perguntas quando a criança apresenta, né, esse quadro de birra aí. Eu preciso pensar, o que essa criança está querendo me dizer com essa birra? Seria uma primeira questão. Uma segunda questão seria, qual necessidade que ela está tentando me comunicar? Qual necessidade dela que não está sendo atendida e que ela não está conseguindo expressar de uma maneira melhor, né? E por fim, fazer um exercício empático, né? Se eu tivesse a idade, né, dessa criança que está fazendo a birra, será que eu também não me sentiria mal nessa situação? Então, ela nos aconselha assim que a gente flexibilize um pouco para que a gente consiga, para facilitar, para resolver a situação. E não é resolver sem dar limites, tá? Na verdade, é um limite bem construído, né? Não é aquele limite assim autoritário. Então, ela nos fala 3 passos, né? O que eu preciso? Depois de pensar essas 3 questões, então eu vou tentar, em primeiro lugar, conversar com a criança. Em segundo lugar, eu vou tentar, junto com ela ali, nomear essas emoções, tentar ensiná-la, na verdade, a nomear essas emoções. E em terceiro, eu vou, em partes, reconhecer a razão da criança. Ou seja, eu vou dizer, eu te entendo, né? Eu entendo por que você está assim. Em quarto lugar, né, no quarto passo, eu vou tentar orientar essa criança e dar novas opções de como ela pode lidar com aquela situação, né? Então, assim, se ela está muito nervosa, então eu saio de perto, né? Então, eu tento oferecer água, falar de dar uma volta e depois iniciar essa conversa. Iniciar a conversa para chegar ao quarto passo, ensinando ela a lidar melhor com aquele momento de frustração. Então, esse curso também é muito interessante no que diz respeito às birras, né? São várias dicas legais que tem lá. E aí, voltando um pouco para Augusto Cury, nesse livro, ele nos fala de 6 estratégias para pacificar esses focos de tensão, né, da birra, que tem muito a ver também com o que a Isa propõe no curso. Ele fala assim, né, em primeiro lugar, para que a gente não tenha medo das birras, né? Mas olha, eu vou falar como mãe, né? Quando começa a situação da birra, parece que a gente quer achar o primeiro buraco, se enfiar e ficar lá o resto da vida, né? Não sei se sou só eu. Mas então o que ele fala? Não tenha medo, né? Você vai vencer a birra. Então segue firme. Em segundo lugar,
ele diz uma coisa que eu achei assim essencial. Em primeiro lugar, né, essa questão do ter medo. A gente tem mesmo um pouco de medo, né, daquela situação toda e do que causa aquilo tudo. Mas, em segundo lugar, que a gente precisa pacificar a nossa mente primeiro para lidar com aquele quadro de birra, com aquela situação, né? Então, primeiro eu pacifico a minha mente, eu tento me acalmar, me equilibrar, para depois tentar pacificar a mente de alguém, né? Não se desesperar. Ele deixa essa mensagem aos pais. Um terceiro ponto, ele fala: não tente gritar nem dominar a força, né? Deixa eu passar para o próximo slide, que eu acho que está aqui no próximo slide. Isso aqui. Aqui tem mais uma cena básica de birra. Presta atenção. Eu pus ali em cima, ó, persevere. É isso que eu tenho feito. Ali, ó, na fotinha de cima, o Heitor tá jogado no chão. Vocês têm um desse jogado no chão também? Que se joga, aquele momento assim, de estrela, né? Então, é um momento de frustração dele, né? Alguém se recusou a atender uma vontade dele, uma necessidade, e ele se joga e começa a chorar. E aí, ele para, né? Na foto 2 ali, ó, ele tá paradinho. Ele pensa assim: ué, mas não tem ninguém olhando? Não vão me dar plateia? Não vão me dar público? E a gente até tirou foto disfarçadamente, porque é isso, né? Aí ele acaba a birra, a gente conversa, né? Pensa junto, e é assim que caminha, né? Eu trouxe as fotos do Heitor aqui como estímulo, vamos perseverar. Então, no item 3 ele fala, né? Não grite, nem tente dominá-la à força. Então, é algo que a gente vai querer ganhar a briga e não é por aí, né? Se a gente fizer isso, a gente vai até resolver a situação momentaneamente, mas não vai ensinar a criança a lidar com as emoções dela. Então, toda vez que ela tiver uma frustração, né, isso vai acontecer novamente. Depois, diminua o seu tom de voz. Isso eu também costumo fazer, né? Quando a criança está naqueles gritos, né, e aquela coisa, e você chega bem pertinho e começa a falar baixo, a tendência da criança é: bom, peraí, eu estou gritando aqui, mas deixa eu ouvir o que ela está falando aqui. Então ela abaixa o grito, né, para te ouvir. Isso também é muito legal. A dica 5 que ele traz é: reforce que só irá conversar quando se acalmar, né? Então, assim, de uma maneira firme, né? Como Augusto Cury nos fala, da firmeza, né? E sem uso de violência e nada disso, diga firmemente, né? Você se acalma e nós vamos conversar. Então, ele diz isso como uma boa estratégia. Eu também acredito que seja, né? Eu também tento seguir tudo isso. E sexto, o objetivo não é adestrar a mente, é ensinar a pensar. É um pouco isso do que eu falei que a Isa propõe também, né? É fazer com que esse ser humano seja capaz de lidar com essas emoções, porque é só o início das frustrações, né? E aí a gente tem tantos jovens que não conseguem lidar com as frustrações, tantos de nós adultos que não conseguimos lidar com as frustrações, que ainda fazemos birra, né, em diversos momentos. Também é um outro tipo de birra que eu não chego a me jogar no chão. Mas será que não é birra também? Né? Não é esse eu imaturo que a gente ainda traz conosco? Então é uma reflexão também que precisamos fazer. E aí eu coloquei, né, persevere, porque ele diz: o resultado não é imediato, né, gente? As birras elas vão acontecer durante uma grande fase da infância, né? Um grande período da infância. Então persevere, porque a educação é um processo diário, contínuo, né? É o tempo todo. É o não perder a paciência e repetir, 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 na esperança de que aquilo vai sim ser aprendido, vai sim ser incorporado por aquele ser que está ali, né? Deixa eu mudar aqui. E aí, então, ele vai nos descrever, ele fala também, antes disso, né, para que os professores, nas, naqueles alunos que desafiam também, que fazem aquela espécie de birra, né, para que a gente sempre tire, né, converse no particular com esses alunos. É o que a gente fala muito também, né, os professores fazem muito isso, com essa conversa individual, para que a gente consiga melhores resultados, né.
Então a gente precisa pensar isso. Como esses nossos jovens estão lidando com essas birras? Tantos jovens, né, nessa questão do suicídio, por não muitas vezes não conseguir lidar com essas frustrações. Então esses jovens precisam ouvir mais desses pais, desses educadores. Olha, eu acredito em você, né? Não tenha medo da vida. Eles precisam de educadores que consigam fornecer a eles estratégias para lidar com essas frustrações, ensiná-los a lidar com isso. E aí então ele vai nos trazer esses pais que não são pacificadores da mente dos filhos. Então aí nós precisamos pensar se nós temos algumas dessas posturas e se temos, e claro que temos, né? Que ainda somos pais racionalistas em partes. Então se temos, como mudar isso? Então vamos refletir um pouquinho a respeito desses tipos de pais. Então os pais cartesianos, né, que a gente fala, que são esses pais racionalistas, eles já querem logo de uma vez enviar essa criança, né, para uma ajuda especializada e tudo mais. Claro, né, é importante uma ajuda de psicólogo e tudo mais, claro, mega importante. Mas o que eles dizem? Que isso não exime os pais de também tentar ajudá-los por eles mesmos, aprender também a lidar com essas emoções e ensinar a lidar com essas emoções. Então, eles dizem assim, né, eles dizem assim, que a gente precisa fazer aí essa diferenciação entre obediência cega e autoridade. A autoridade não é obedecer sempre, em todas as circunstâncias, sem reflexão. Ele diz que a verdadeira autoridade vem dessa questão da sabedoria, né? Dessa sabedoria, desse poder decidir, dessa autonomia que a gente vai criar nessa criança, certo? Então, quando a gente diz as posturas inadequadas dos pais, são aqueles momentos que os pais, né, ou professores estão abrindo janelas killer nas crianças, né, e não as janelas light que a gente deseja. Então, estão gerando aí problemas que eles precisaram resolver depois, né, na sua vida adulta. Então, os pais superprotetores. A gente sabe, né, o que é ser um pai superprotetor? É aquele que tenta de todas as formas, né, não deixar o filho sofrer, né, fazer nenhum tipo de incorrer em nenhum tipo de frustração, ou ainda aqueles pais que tentam pôr limite, mas que depois a criança está gritando, tá ali, e aí não suporta ver aquela irritabilidade no filho e acaba cedendo, né? E aí o Augusto Cury nos alerta, a gente acaba gerando nessa criança um eu controlador. Então ela vai percebendo as técnicas de como controlar, como fazer e vai controlando esses pais e educadores, né? Vai adquirindo estratégias para fazer isso. O segundo tipo de postura inadequada que ele nos alerta são aqueles pais que trabalham em excesso, que costumam, não todos, né, gente, sem generalização, mas algumas vezes costumam tentar dar, né, muitas coisas ao invés de dar seu tempo, e aí acabam incorrendo numa postura que vai ser muito prejudicial também. Então ele faz aí uma diferenciação, essa questão do tempo quantitativo e qualitativo. Então ele fala da importância do tempo qualitativo. Então se não é possível ficar tanto tempo, no tempo que eu tenho, o que eu estou fazendo? E também diz a respeito dos pais que têm o tempo, né? Tem o quantitativo, mas que não consegue, né, nesse tempo todo que tem, agir de uma maneira a criar um espaço qualitativo de convivência com o filho, né, de construção desse afeto. Depois, né, em terceiro, os pais emocionalmente instáveis também são prejudiciais, são aqueles que prometem e depois não cumprem suas promessas, elogiam, mas logo em seguida agridem, deixam as crianças perdidas, sem saber o que fazer, né? Depois a gente tem os pais explosivos, né? O que seriam esses pais explosivos? Aquele que, por qualquer coisinha, já perde a estribeira, já é o eu autoritário, ele quer impor, né? Ele não quer expor suas ideias, ele não quer conversar, não quer negociar, ele quer impor e ser obedecido. Então, ao invés de criar pessoas livres, a gente acaba criando mentes serviço.
E geralmente o Augusto Cury nos informa que os filhos tendem a repetir esses comportamentos, né? Então também serem explosivos e lidar com as coisas da mesma forma dos pais. Depois a gente tem os pais ansiosos, né? Que seriam aqueles pais que têm, nossa, muita dor de cabeça, que sofrem pelo futuro, né? Por antecipação, preocupam-se demais com tudo e com todos, que a mente não descansa, não se tranquilizam por nada. Tem até dificuldade de conviver com pessoas mais lentas, né? E ele diz que os filhos também tendem a ser iguais, né? Então ele aconselha para esses pais, né? Fale mais devagar, coma mais devagar. Aí eu peguei para mim totalmente isso aqui. Faça coisas com calma, né? Compassadamente, quando você está com seus filhos, né? Então é uma importante tentativa. Depois, em sexto lugar, a gente tem os pais impulsivos, que são aqueles que não podem sofrer nenhuma contrariedade. O filho responde A, ele já rebate por cima do filho, porque ele não suporta ser contrariado, né, ser confrontado de nenhuma forma. Então, isso também é uma postura inadequada, né? Então, sempre lembrando a questão do diálogo. E aí, então, né, por fim, ele nos traz essa reflexão aqui. Espera aí que já vai mudar aqui o slide, que travou um pouquinho. Somos pacificadores ou estressadores de nossos filhos? Aí, agora foi. Somos pacificadores ou estressadores de nossos filhos e alunos? Então é algo muito importante para a gente pensar, né? E aí ele fala de um índice que eu achei muito interessante, né? Que ele cria essa questão do índice GEEI, né? Que é o gasto de energia emocional inútil. E aí ele nos faz um alerta, né? Nós somos consumidores irresponsáveis de energia. A gente gasta muita energia emocional com coisas que não valem muito a pena, né? Então ele nos chama atenção para isso. A gente esgota o nosso cérebro, a gente maltrata a gente mesmo, né? Então ele diz o seguinte: se o seu GEI, né, é alto, você é uma pessoa ótima, ótima no seu trabalho, ótima para a sociedade, mas você é um carrasco de você mesmo. Se você gasta toda a sua energia, né, lidando com problemas e questões do trabalho, não consegue sair daquilo, né? Se você gasta toda a sua energia com, sei lá, com a sociedade no sentido geral, né, com outras questões alheias a você, né? Então ele nos alerta para isso, que você será um violador da sua própria saúde mental. Então achei muito interessante também ele chamar atenção para isso. Observe como está o seu gasto de energia, né, emocional. Você está conseguindo fazer isso bem? Então achei isso muito interessante. Ele traz também um exemplo muito interessante de Jesus, né? Então ele fala que os discípulos davam muito trabalho a Jesus, né? Davam muita dor de cabeça, né? Pedro, João, uma personalidade muito explosiva. Mas aí, o que acontece? Jesus consegue ser esse educador pacificador de mentes. Então, gente, o Augusto Cury nesse capítulo, ele nos fala que não é assim a questão de ser passivo, permissivo ou superprotetor. É conseguir dar para os nossos educandos, né, a liberdade para ousar, né, para descobrir, né, dar os limites necessários, mas conseguir fazer limites inteligentes, como ele disse no capítulo anterior. Né? Pessoas que consigam aí perceber que atitudes têm consequências, que a gente precisa pedir desculpas quando a gente falha, né? Mas, e principalmente dar uma nova chance a nós mesmos, tá? Tanto ensinar as crianças a fazer isso, fazendo isso conosco mesmo, né? Então, se eu ainda não sou esse pai, essa mãe, se eu ainda não sou esse educador, né? Então, bom, amanhã eu vou tentar ser diferente. Amanhã não, hoje mesmo, né? Hoje eu já vou tentar começar a pensar diferente e ter atitudes diferentes. Então, esse capítulo 5 nos convida a essa reflexão, né, da questão do somos pacificadores ou a gente acaba sendo um estressador dos nossos filhos e alunos.
Bom, espero que vocês tenham gostado desse capítulo, que vocês retomem os outros vídeos caso tenham esquecido, né? Que curtam aí, compartilhem nossos vídeos para a gente dar continuidade ao trabalho também. Tá bom? Agradeço a participação de todos. Até o próximo vídeo.